Querido aluno de Direito, vamos estudar um pouquinho a respeito das formas dos contratos. Que bacana, preste atenção aqui na lousa, na pedra, forma dos contratos. O contrato, que é a declaração de vontade, princípio da declaração de vontade, a base é fundamental. Então, o contrato pode adotar a forma. Aqui nós temos aqui, por exemplo, a escrita e a forma verbal. Pois bem, a escrita, como ela se dá? Quando a vontade das partes, a manifestação de vontade, a consciência em contratar, a reciprocidade de prestação, escrita, quando a vontade das partes, contratante e contratado, forem expressa em documento. Como assim? Escrita, digitada, impressa em documento real, concreto ou físico. É muito importante essa forma de contratação, de registro daquilo que foi transacionado, de colocar ali na folha, no papel físico, a expressão do interesse, da vontade em querer contratar. É muito importante. Então, essa forma é uma forma que realmente chama muita atenção e responsabilidade dos advogados contratualistas. Porque o que está ali no papel já cai no princípio do pacta sunt servanda. O contrato é lei entre as partes. Ele torna-se lei entre as partes. Aquilo que foi tratado conforme um negócio jurídico, objeto lícito, possível, determinado, determinável, obediente à exigência da lei, e quando assim ela não faz, mas que siga realmente os princípios ordenativos da nossa legislação, você vai perceber que é muito importante o contratualista estar atento, cláusula por cláusula. Cuidado com as cláusulas ambíguas, cuidado com as cláusulas contraditórias, cuidado com os prazos, cuidado quando o advogado da parte contrária, ele realmente manipula, jogando para o seu cliente a maior parte de responsabilidade, quando os artigos colocam assim, salvo disposição em contrário. Presta atenção. Então, salvo disposição em contrário, ele pode colocar ali um artigo buscando essa segunda ou terceira parte do período do artigo para realmente favorecer o seu cliente. Salvo disposição em contrário, ele coloca algo que você não prestou atenção na leitura e o seu cliente assina, firma aquilo, e mais para frente fala, mas o IPTU era para o senhor pagar. Não, dá uma olhada aqui, olha o que a lei diz, salvo disposição em contrário, e a cláusula está mencionando que o IPTU vai ficar por conta e responsabilidade do inquilino. Aí a casa caiu, assinou, tornou-se lei entre as partes. O contrato é algo muito fundamental. As cláusulas vêm de claustro, fechado. Então tem que fechar cada uma delas, raciocinar, refletir. Uma dica muito importante, se você estiver trabalhando numa empresa como advogado contratualista, é no objeto. Fique atento ao objeto. Porque assim como o juiz, ele tem ali os peritos nomeados, porque o juiz não é um psicólogo, o juiz não é um contador, o juiz não é um cirurgião. O juiz, ele tem conhecimento da legislação do nosso ordenamento jurídico e da aplicação da mesma. O juiz, ele é então competente nesse mundo legal. Por isso, meu querido, você, quando estiver ali lendo, elaborando de maneira paritária com a outra parte, tome cuidado com o objeto do contrato. Seja detalhista, conte com a engenharia da sua empresa. Conte com o departamento da sua empresa em relação ao pagamento desse objeto. Seja detalhista para lá na frente não gerar problemas e não te causar problemas, porque você, como advogado, não ficou atento na descrição completa, na descrição técnica, feitas por quem? Por aqueles que conhecem da área o objeto daquele contrato.
Porque você não pode limitar-se que o objeto do contrato é uma prensa hidráulica da marca Schuler. É só isso? Vá na engenharia, vá na produção, chama os diretores, passa a bola para eles, para que eles, a respeito daquele objeto, eles dissequem todas as características técnicas e que estas sejam colocadas especificamente como cláusulas no contrato. É este aqui o objeto. A forma de pagamento é muito importante. Busque o seu departamento financeiro, converse com o diretor da sua empresa, converse com o presidente da mesma, realmente olhe os custos, avise a respeito da instabilidade da nossa economia, peça ajuda para que os departamentos financeiros realmente dêem os seus pareceres, porque uma vez na forma escrita, o contrato sendo ali feito, elaborado, você pode ter realmente uma segurança, como também pode ter ali um prejuízo, e depois você querer descontratualizar aquilo vai ficar muito difícil. Outra coisa na forma escrita dos contratos, a importância, se esse contrato ele é muito bom, você deseja muito para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida dos seus negócios, da sua empresa, é muito importante a segurança de ter esse contrato registrado em tabelião de nota, nos cartórios, porque num extravio, num acidente, você tem ali uma cópia com fé pública que te garante uma segurança. Contrato é algo sério. Contrato é algo muito importante e ele faz lei entre as partes. Então, na forma escrita, quando a vontade das partes clausuladas ali forem expressas em documento real ou concreto, claro que físico, e é justamente em caso do inadimplemento de uma das partes no cumprimento da sua prestação, porque existe a causalidade das prestações, porque os contratos eles são sinalagmáticos, né? Então tem a causa para aquela prestação. Quando uma das partes passa a ser inadimplente, você vai fazer uso, um dos usos do contrato físico para digitalizar naquela ação, para que você possa buscar realmente aquilo que você foi prejudicado ou que sofreu um dano pela quebra contratual. É muito importante esse documento, preste bem atenção, não faça sozinho. Se você tiver dúvidas, pede ajuda de um colega, de um companheiro, junte o departamento financeiro, para que você colhe informações para jogar no contrato, informações técnicas de finanças. Chame o responsável pela engenharia. Aquele objeto envolve que áreas, para que você realmente possa fazer o contrato conciso e que tenha toda a segurança possível, tanto na legislação, como você advogado deve dominar, como também em todos os demais aspectos, nas cláusulas colocadas ali naquele contrato. Pois bem, e tem a forma verbal, que é totalmente oposta à forma escrita, mas que usamos constantemente. Não se utiliza a forma escrita, é óbvio. É simplesmente a combinação entre as partes. É algo muito simples. Tem cabimento, você vai comprar um refrigerante e vai ter que elaborar um contrato? Assinar, reconhecer firma, registrar, coisa parecida? Não. Então, tudo aquilo que nós transacionamos de pequeno valor em nossas vidas, você vai perceber que isso é feito de maneira instantânea, sem muitas formalidades na forma verbal. Aí nós temos o artigo 107 do Código Civil, que diz assim, vamos ler comigo aqui na pedra, na lousa. A validade da declaração de vontade, para que o contrato seja válido, não depende de forma especial, ele não depende. Mas pode ter a sua forma especial se a lei assim a exigir. A lei não exigindo, a forma é livre. Se a lei não exigir forma legal, poderá adotar a forma livre. A forma livre. E dentro dessa forma livre, vamos aí no 425 do nosso Código Civil, diz assim: é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas nesse código. Tá vendo?
desde que seja possível, lícito, determinável, conforme prescrita na lei ou não proibida pela mesma. Então, é lícito as partes estipular contratos atípicos. Dentro das classificações dos contratos, nós temos os contratos típicos, a exemplo, compra e venda. Típico, a exemplo, contrato de doação. Típico, a exemplo, contrato de transportes. Típico, a exemplo, contrato estimatório. Típico contrato de empreitada. Típico contrato de empréstimo. E aí vai à frente. Os atípicos e os inominados, muitos falam assim, mas não tem ali no Código Civil. Para com isso, meu querido. Se não tem, mas se o objeto for lícito, possível, determinado, determinável, você pode então chamar para si e falar assim, vamos fazer. Respeitando aqui o ordenamento jurídico, respeitando o Código Civil, respeitando os institutos, que está aqui, todos eles, inclusive dos negócios jurídicos no Código Civil, e vamos contratualizar. Não tem problema nenhum. Os contratos que não existem passam a existir. Ou você acha que a cada dia não surgem assuntos novos? O mundo está em evolução. Então, um contrato ele pode ser contratualizado na forma escrita, seguindo os parâmetros normativos do nosso ordenamento jurídico e em específico do nosso Código Civil de 2002. Amém? Bacana? Então, vamos lá. Se a lei não exigir forma legal, poderá adotar a forma livre. Acabamos de ler aqui. Um contrato atípico, um contrato inominado, posso até ali mais para frente dar o nome a ele. Agora, e nós temos a forma da palavra escrita, que é documento real, físico, concreto. Os gestos também. Quando nós falamos dessa combinação simples, professor Edson, eu posso entregar o trabalho para o senhor assim, assim, assado, e depois eu faço isso, 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 um gesto. O gesto pode significar ali uma combinação simples entre as partes. Olha, eu pintei a sala, mas vou pintar esse detalhe aqui na moldura. Então, as formas não combinadas, ou as formas simples, mesmo que não escritas, está dentro do mundo da contratação. Pois bem, vamos lá. Podem ser formalizados por instrumentos públicos, através dos tabeliões de notas. Quando eu disse para vocês, quando o contrato realmente é um contrato da vida da pessoa, da importância, um contrato que realmente vai alavancar, você então apresentando ao dono da empresa, aos diretores, o que acontece? É muito importante você buscar o registro desse contrato, para que ele realmente tenha uma segurança jurídica bem maior e uma segurança numa possibilidade de extravio. Numa hipótese, de repente o seu escritório pegou fogo, ou aconteceu uma inundação, alguma coisa superveniente de força maior, e agora o contrato? Aí a outra parte fala assim, mas eu não vou fazer isso porque você nunca disse, nós tratamos disso. Cadê o documento? A prova real, o documento concreto, físico. Tá bom, eu não tenho no meu escritório, mas eu tenho ali no cartório. Como o custo é caro, pelo menos os contratos importantes da empresa, você como advogado contratualista, sugira que seja feito o registro do mesmo. Bacana? É uma dica importante para você. Exemplo, o contrato de doação. Você vai no artigo 538, dali para frente, vai falar a respeito da importância dessa modalidade de ser então lavrada escritura pública em tabelião, como também o contrato de compra e venda acima de 30 salários mínimos. Vamos dar uma lida aqui no artigo 108 do Código Civil, rapidamente. O artigo 108 do Código Civil diz assim, vamos lá, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, a transferência, a modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente. Está aqui, escritura pública. É uma dica, se o contrato for realmente da vida, um contrato alicerce que vai realmente alavancar os objetivos que o seu cliente pretende, você fazendo dando todas as orientações, você analisando, lendo,
com calma, estudando, chamando ali na dúvida colegas, participando, revendo a legislação, buscando o alicerce dos departamentos que conhecem mais do que você, a exemplo da questão financeira, do pagamento, do preço, a respeito da descrição do objeto, para que você realmente não tenha problema com isso. Você vai perceber que você vai estar oferecendo a quem quer que seja, qualquer cliente, tanto pessoa jurídica como física, a segurança que ela espera que você assim passe para ela. E o documento acima de tudo. Formas dos contratos é muito importante. Nós passamos aqui em pinceladas pelas formas dos contratos, nós passamos a respeito dos princípios contratuais, nós vamos estudar muito mais a fundo e de grão em grão a galinha vai enchendo o papo e o nosso conhecimento a respeito da importância e do mundo dos contratos vai nos colocando realmente à frente para que possamos nos tornar advogados em excelência. Muito obrigado. Caso tenha interesse, inscreva-se nesse canal, toque o sininho, dê aquele likezinho e vamos aí para frente estudar a respeito das classificações dos contratos. Muito obrigado, fica com Deus.